Nesse vídeo eu vou falar para vocês o que é um custo variável e por que esse preço, esse valor é tão importante para que a gente consiga precificar os nossos serviços. Bom, o custo variável, o que é? Ele é a somatória de todos os seus insumos. Insumos são os produtos e os descartáveis que você utiliza para realizar um procedimento. No nosso exemplo, a limpeza de pele. Utilizamos para fazer esse serviço o gel de limpeza. Eu vou citar todos os itens da limpeza de pele aqui com vocês, mas depois eu vou mandar também para vocês tudo que a gente pode utilizar para fazer uma limpeza de pele. E vai precisar estar sim dentro desse valor do custo variável. Então, um exemplo, se você tem uma limpeza de pele que utiliza um tipo de máscara e essa máscara ela é mais cara, você vai precisar fazer os custos das duas máscaras, tá? Então nós vamos utilizar para realizar uma limpeza de pele, o gel de limpeza, o esfoliante, o emoliente, o óleo essencial de melaleuca, o óleo essencial de lavanda, o tônico, a máscara secativa. Então ela pode ser secativa, pode ser uma máscara de ouro, pode ser uma máscara calmante. Isso vai depender de qual é a necessidade do teu paciente naquele momento, tá? As luvas que você vai utilizar, o algodão, que é aquele algodãozinho quadrado, que é o que eu utilizo, eu vou ensinar vocês a usarem ele também, o algodão hidrofílico, as gases, a agulha, o papel para maca, os turbantes, que são aquelas touquinhas que nós utilizamos para prender o cabelo, para que nossos cabelos não fiquem caindo no rosto da nossa paciente, e a máscara. Sem contar, pensando em, no serviço propriamente dito. Porém, se você for uma profissional liberal, se você atende as suas clientes no home office, o ideal é que você coloque também o custo do seu deslocamento. Então, se você utiliza carro, o seu carro, o pedágio que você vai levar para chegar até o local, a manutenção do veículo. Então aqui eu oriento vocês a dispor de uma porcentagem desse valor. Não precisa ser muito, porque não é sempre que o carro quebra, né? Então dispõe aí de 5, 10% para a manutenção do veículo ou a taxa do Uber de ida e de volta. Então tudo isso entra nos seus custos variáveis. E por que esse deslocamento entra aqui nesse variável? Pensando numa profissional liberal que vai atender a paciente na casa dela. Porque quando eu não sei quantos pacientes eu vou atender por dia, né? Eu não sei qual é a distância que esse paciente mora. Então isso sim, isso vai variar e muito. Isso não entra no custo fixo, tá bom? E como que eu calculo o custo variável? Bom, você vai precisar saber o valor cheio de cada produto. Como que é isso, Ângela? Você vai entrar em contato com o seu fornecedor, com a pessoa que vai disponibilizar, com quem você compra os produtos. Então eu aconselho que você faça isso em 3, 4 fornecedores. Entre em contato e fala: fulana, eu tô precisando da tabela de preço dos seus produtos e da tabela de rendimento de cada um deles. Você pode me mandar? Elas te mandam numa boa, tá? Não, elas não têm muito problema porque elas já têm tudo isso calculado. E uma dica que é muito importante, que eu acho que é muito importante e é legal de frisar aqui com vocês: guardem as notas fiscais, tá? Para conferir sempre que você precisar. Às vezes você quer implementar um serviço diferente e aí você não lembra o valor que você pagou, não tem registrado ali na hora. Então deixa guardado esse documento, é importante. Todas as notas a gente deixa geralmente aí 5 anos quando é em papel. Se é digital agora tá mais fácil, né? A gente não tem essa quantidade de papel. Então reserve numa pastinha no seu computador ou no seu celular, mas faça isso. Como calcular quanto que eu vou usar de cada produto? Então real. Então suponhamos que esse produto que eu tô com ele aqui na minha mão, ó, ele tem 110 ml, tá? Então a fórmula para você calcular isso é o seguinte: é o valor do produto. Então vamos supor que eu paguei R$100 nesse produto.
e o peso desse produto, que é 110 ml. Então, o valor de cada ml, aí eu vou pegar aqui, essa fórmula é para eu verificar quanto que cada ml desse produto vai me custar, tá? Então, você vai pegar, eu paguei nele R$100, eu vou dividir ele, suponha, vou dar um exemplo que tá aqui no slide, que fica mais fácil para vocês lembrarem depois, tá? Suponhamos que ele tem aqui, 500 ml. Então, você vai pegar esses R$100, vai dividir por 500 ml. Isso vai chegar a um valor de 20 centavos, ok? Dica, se você quiser ter mais precisão, eu aconselho que vocês comprem aquela balancinha de precisão. E aí, como que você vai fazer? Essa é a maneira mais fidedigna, porque as empresas que vendem os produtos, elas fazem uma média. Às vezes a gente usa um pouco mais, às vezes a gente usa um pouco menos. Então, o ideal é que você mesma vá lá e pese quanto que você utiliza em cada atendimento. Vai dar mais trabalho? Vai, mas é a maneira que você vai conseguir realmente ser muito fidedigna com o valor que você está cobrando das suas pacientes. Então, essa é uma maneira. A primeira maneira é você perguntar para o fornecedor que te vendeu o produto quanto que dá cada rendimento, e aí ele vai dar para você lá quanto que cada produto faz, ou você mesmo fazer esse cálculo, tá? Que eu mostrei aqui para vocês. E aí, agora que nós já calculamos o nosso custo fixo, o valor da nossa mão de obra, o valor dos nossos custos variáveis, nós vamos chegar no valor do nosso serviço. E o valor do nosso serviço, ele precisa ser acrescido de lucro. Quanto de lucro você tem que colocar numa prestação de serviço? Bom, com relação a lucro, eu fiz uma pesquisa e na prestação de serviço é cobrado de 20% a 30%. Então, nós vamos trabalhar com uma margem de lucro de 30% em cima dos nossos serviços, tá bom? Da nossa limpeza de pele. E aí, eu fiz um exemplo aqui para vocês para ficar mais fácil a compreensão novamente. Lembra que nós já havíamos calculado o nosso custo fixo, né, por hora trabalhada? Então aqui, o cálculo é esse daqui, ó, o custo fixo mais o custo variável mais o lucro, que no caso é 30%, nós optamos por 30% aqui. Então 54,54 é o valor que nós chegamos nesse exemplo aqui, aonde a profissional vai trabalhar 4 horas e meia só por dia. Vamos supor que você fez todos os cálculos dos seus custos variáveis e nós chegamos a um valor final dos custos variáveis de R$20. Então, eu vou precisar de R$20 entre os produtos e os descartáveis. Então, R$20 mais 30%. Que nesse primeiro caso aqui, ele vem 54,54 mais R$20, mais 30%, eu já deixei o valor pronto para vocês, mas depois vocês podem calcular e conferir, que dá um valor de R$22,37. Ou seja, o valor da minha limpeza de pele mínimo é de R$96,91. Se eu cobrar menos do que esse valor, eu vou estar diminuindo o meu lucro com relação ao meu serviço. No segundo exemplo, eu coloquei aqui que nosso custo fixo ele é de R$30,68, porque eu calculei que nós vamos trabalhar 8 horas por dia, mais R$20 dos custos variáveis, mais R$15,20, que é equivalente a 30% desse valor, que daria um valor total de R$65,88. Esse valor são exemplos que eu estou dando para vocês, para que vocês consigam fazer o valor de vocês. Cada profissional vai ter um valor diferente. Talvez esse valor da limpeza de pele suba, talvez ele diminua, vai depender do seu custo fixo, do custo variável, de qual fornecedor você compra e assim por diante. Ficou claro? Então esse é o exemplo que eu tenho aqui para vocês. É isso que a gente precisa fazer
para calcular o valor do nosso serviço. Então vamos supor que você tenha 5 procedimentos, você faça 5 procedimentos: limpeza de pele, peeling químico, sei lá, microagulhamento, drenagem linfática e o peeling de diamante, tá? Tô dando um exemplo aqui. Cada serviço desse, você vai ter que fazer um cálculo diferente. Por quê? Eu não uso todos esses produtos na limpeza de pele. Porém, no microagulhamento, eu uso as agulhas, que são mais caras, são produtos descartáveis. Eu uso muito mais produtos que eu vou descartar com relação à minha vestimenta. Então, a gente tem tudo isso para calcular e cada serviço precisa sentar e calcular. Tá? Vai dar trabalho no começo? Vai, mas eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Gente, eu demorei tantos anos para poder fazer isso com o meu serviço, para poder precificar direitinho, que isso aqui para vocês, se vocês começarem da maneira certa, eu garanto que o sucesso de vocês já tá com 50% garantido, tá bom? Esse foi o nosso vídeo para falar para vocês sobre os custos variáveis e como que você calcula o valor do seu serviço. As dúvidas deixem aqui, eu vou mandar o PDF com os slides desse vídeo também para vocês e qualquer coisa eu estou à disposição, tá?